Saúde a todos com a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, dando continuidade aqui a essa série de vídeo que Deus colocou no meu coração. Deus me conduzindo, Deus me deu a missão de pregar a palavra e o juízo do Senhor. E Ele me fez a boca dele, isso é profeta, e me deu a missão de pregar a palavra dele, o juízo dele, levar seu grande amor ao mundo todo. E eu creio, vou cumprir a missão, a ordenança que Deus Todo-Poderoso me deu, porque Ele nunca falhou e nunca falhará. E nós estamos vivendo um momento que o Senhor precisa falar à sua igreja, falar ao seu povo. Porém, hoje, quando nós falamos em profeta, a figura, a pessoa do profeta hoje, ele está muito desgastada, porque o que nós se entende de profeta hoje é aquele que dá chave de carro, aquele que dá chave de porta, aquele que profetiza riqueza, que profetiza bênção. Isso é que os ministérios aí da prosperidade inserem na vida da igreja, dos ministérios que eles estão à frente, e isso também tem influenciado a igreja quase em todo. Hoje a gente vê uma tendência de todas as igrejas estar pegando somente bênção, prosperidade, e com isso perde o conhecimento espiritual. E a gente olha que o profeta, que é boca de Deus, não é aquele que dá chave de carro, aquele que profetiza prosperidade. Porque todas as vezes que Deus levantou um profeta para seu povo, é porque o povo precisa de mudança, precisa de transformação, precisa ter uma vida transformada, mudada. E a gente olha para Jeremias, por exemplo, Jeremias todo o tempo pregando o cativeiro do povo judeu, mas os profetas do tempo, os profetas do povo, só pregavam vitória. Não é diferente hoje. A gente vê os profetas de hoje nas igrejas profetizando só bênção, só vitória, e não prega a palavra e o juízo de Deus. E é necessário que as pessoas conheçam o juízo de Deus também, porque é o juízo de Deus que nos dá entendimento da justiça de Deus. Deus é amor, mas Ele é também justo. E nós precisamos pregar a sua palavra e pregar o seu juízo. Claro que Deus é o Deus que abençoa, o Deus que protege, o Deus que guarda, é o Deus que supre, mas todas essas coisas que são acréscimo na nossa vida, o que Jesus diz lá em Lucas capítulo 12, são acréscimo de Deus na nossa vida, porque o objetivo de Deus é a nossa salvação em Cristo Jesus. E aí nós precisamos conhecer o Deus amor, que nós somos salvos pela graça, nós precisamos conhecer o Deus que é justo, e precisamos conhecer também o Deus que vai castigar todas as nações, o Deus que vai derramar a sua ira no tempo da grande tribulação, o Deus que vai castigar o pecado aonde ele reside, que é na vida do ser humano, do homem ímpio. Aí que Deus vai castigar o pecado, a transgressão. Então, profeta de Deus, boca de Deus, é aquele que prega a palavra de Deus, o juízo de Deus, que Deus manda fazer. O que nós temos hoje são dons, que muita gente pensa que ele é profeta. Deus mandou dizer isso. Não, Deus não mandou dizer nada. A pessoa tem um dom, e nós vamos chegar mais na frente, vamos falar também dos dons, mas agora o nosso objetivo é conhecer a vida espiritual, é conhecer como o nosso eu espiritual, como está lá a nossa série de vídeos, está baseado lá no capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, versículo 23, que diz: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em todo o vosso espírito e alma e corpo, seja plenamente conservado e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o espírito, a alma e o corpo. Então nós temos essas três pessoas que completam o ser humano. Nós só somos ser humano se você tiver espírito, alma e corpo. Se falha, te tira de nós uma dessa parte, nós deixamos de ser ser humano e nós deixamos de existir. Então nós existimos. E como a gente já viu no vídeo anterior, quem não assistiu, assiste,
O que precisa estar no controle da nossa vida é o Espírito. Quem não tem o Espírito conduzindo a sua vida, conduzindo a alma e o corpo, ele é um ser, ele é um ser natural. E o ser natural é conduzido pela alma. E o conhecimento que está na alma, o conhecimento que tem a alma, é o conhecimento dos desejos do corpo, desejo da carne, da necessidade do corpo. Esse é o conhecimento que a alma tem. Então, o homem que não está sendo conduzido pelo Espírito, o homem natural, ele está sendo conduzido pela sua alma, pelos seus desejos, porque os desejos do homem estão armazenados na alma. Então, a alma usa esses desejos do homem para conduzir o homem. Então, os atos do homem natural são atos natural também, são atos buscando coisa. Por isso, o homem natural, ele não busca as coisas espirituais, mas busca as coisas naturais. E tem muita gente sentada nas igrejas, que estão na igreja, mas pela a falta de conhecimento espiritual, porque hoje só se prega coisa, só prega objeto, só se prega necessidade de ter carro, de ter apartamento, de ter possuir aquilo, aquilo outro, e de ser doutor, de ser isso, aquilo outro, as necessidades óbvias do corpo que a alma leva o homem a buscar. Então o homem busca essas coisas e alcança e consegue, porque é a necessidade que ele tem. Ele tem uma necessidade, por exemplo, de estar conduzindo muita gente. Ele vai buscar ser político, ele vai buscar estar numa posição aonde as pessoas conduzidas por ele, as pessoas servem ele. E ele tem uma necessidade, ele quer ter carro, ele quer ter fazenda, ele quer ter imóveis, ele quer ter um apartamento. Ele vai trabalhar nesse sentido de buscar essas coisas. E aí nós temos que compreender que as coisas para a nossa subsistência são necessárias, mas são acréscimos à nossa vida, porque o principal objetivo na nossa vida é a salvação em Cristo Jesus. Essa salvação, a salvação em Cristo, que nos leva à paternidade com Deus. Essa vida aqui natural, essa vida aqui de homem natural, buscando as coisas naturais, as coisas seculares, não vai nos levar à eternidade com Deus, porque o homem natural, ele está separado de Deus. E aí nós vimos já no vídeo anterior, no capítulo 7, né, que Deus formou o homem e deu um espírito ao homem, deu a partícula dele ao homem. Isso a gente já viu no vídeo anterior, não vou repetir aqui, mas no verso 17 do capítulo 2 de Gênesis diz: mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E aí que é algo importante, nós sempre tenho batido nessa tecla. Precisamos colher todas as informações que o texto bíblico nos dá, como lá em 1 Tessalonicenses, que nós vimos, ali nós somos somos espírito, alma e corpo, né? E está bem separado, bem distinto, né? Como nós vimos também em João capítulo 6, verso 63, que o corpo para de nada se aproveita, né? Para nada presta, que é a carne, né? Porque nós vamos ter um corpo glorificado, né? Lá em 1 Coríntios capítulo 15, né? Nós vamos ter um corpo glorificado, a carne e o sangue não herdará o céu. E nós vimos também, fazendo também uma conexão com 1 Coríntios capítulo 2, né? Que o homem natural não conhece as coisas de Deus. E nós vimos que o homem natural não conhece as coisas de Deus porque o homem pecou. E aqui, no verso 17, está dizendo, Deus está dizendo a Adão: mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Olha, no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E aí nós temos de vendo aqui essa informação, que no dia que dela comer certamente morrerás, nós temos que compreender uma coisa: a Bíblia é a palavra de Deus. A palavra de Deus não pode ter contradição nela. A palavra de Deus não pode se contradizer a si mesmo,
Porque a palavra de Deus é a verdade. A palavra de Deus, ela é exata, ela se cumpre, é informação verdadeira de Deus para nossas vidas. Então, quando nós olhamos que vemos alguma contradição na palavra de Deus, nós temos que corrigir o nosso entendimento, nós temos que buscar conhecer melhor para corrigir o nosso entendimento, porque a contradição ela está no nosso entendimento e não na palavra de Deus, porque não há contradição na palavra de Deus. A palavra de Deus é exata, ela é perfeita e ela é verdadeira. Então, se o homem, no dia que ele morrer, no dia que ele comesse da árvore, ele morreria, e Adão viveu 900 anos depois. Então há algo aqui que precisamos compreender, porque a palavra de Deus ela é a verdade. Por que no dia que comer da árvore da ciência do bem e do mal morreria, e Adão fisicamente ele só morreu 900 anos depois? Então, quando nós olhamos, que vemos que nós somos a imagem e semelhança de Deus, e Deus é Espírito, e Deus tem uma alma, nós vimos isso no vídeo anterior, Deus tem uma alma, está lá em Levítico 26:11, então Deus tem uma alma, e nós somos a imagem e semelhança de Deus, Deus é Espírito, nós somos feitos a imagem e semelhança de Deus, então nós temos um Espírito e uma alma, essa é a nossa semelhança de Deus, nós somos seres espirituais e temos uma alma como Deus tem, e somos essa a semelhança de Deus, a imagem de Deus e a semelhança de Deus. Então, quando nós olhamos que nós recebemos de Deus, o Espírito dele, Deus é vida, Deus é o Pai dos Espíritos, Hebreus capítulo 12, Deus é o Pai dos Espíritos, então ele nos deu do que é dele, ele nos deu o Espírito, o Filho dele, o Espírito, ele é o Pai dos Espíritos, então os Espíritos são filhos de Deus, e Deus nos deu o Espírito dele, o Filho dele, que entrou na vida do homem, e assim formou o ser humano por completo, Espírito, alma e corpo, como está lá em 1 Tessalonicenses 5:23, Espírito, alma e corpo, esse é o ser humano, mas no dia que o homem comeu, pecou, transgrediu, comendo a fruta da ciência, do conhecimento do bem e do mal, o homem morreu naquele dia, porque aqui está escrito, no dia que comeres morrereis. Então o homem morreu espiritualmente, ali o homem morreu, porque ao transgredir contra Deus, ao servir aos propósitos do diabo, que está no capítulo 3 de Gênesis, o homem serviu ao propósito do diabo, ele recebeu o conhecimento do diabo na vida dele, ele pecou, porque o diabo ele é o pai da mentira, é o pai do pecado, e o pecado surgiu no mundo por causa do diabo. Então o homem ao pecar, ele apartou-se de Deus, o Espírito que é o que tem acesso a Deus, porque o Espírito do homem é que tem acesso a Deus, e porque Deus é Espírito, nós relacionamos com Ele em Espírito, importa que quem o adora em verdade é Espírito, porque Deus é Espírito, João capítulo 4, verso 24, então, esse Espírito do homem, que é a imagem e semelhança de Deus, ele ao transgredir, ele separou de Deus, apartou da vida que é Deus, então ele morreu no dia que ele pecou, o dia que o homem pecou, ele morreu, porque o Espírito apartou da vida, não é que o Espírito deixou de existir, o Espírito continuou existindo no homem, mas agora sem nenhuma função na vida do homem, sem nenhuma influência, porque o Espírito é que conhecia, tinha a informação de Deus, da vontade de Deus, e conduzia o homem na vontade de Deus. Então ele perdeu o acesso a Deus, ele apartou de Deus, separou de Deus, ele perdeu a sua liderança na alma e no corpo. Ele deixou de ter sentido de liderança. Quem assume a liderança então? A alma assume a liderança do ser humano,
Então o homem passou a ser dirigido pela vontade da carne que está armazenada na alma, a vontade do homem. Então tudo que é de grandeza, tudo que é ali de vontade do eu, do homem, de ser muita coisa, de conquistar, todos os desejos de conquista, tudo isso vem do desejo da alma e da necessidade da alma buscar suprir o corpo de tudo que o corpo precisa e das vontades ali da alma, das vontades secular. Então quem é conduzido pela alma, ele é o ser natural, ele não busca mais as coisas espirituais. Então o ser natural que está lá em 1 Coríntios capítulo 2, ele não busca mais as coisas de Deus, as coisas espirituais, ele busca agora só as coisas seculares, as coisas próprias da carne, do corpo, e as coisas da necessidade. Ele vive pela necessidade, podemos dizer que ele vive pelo instinto de sobrevivência, instinto de conquistar, de ser, eu sou. E por isso que o homem natural precisa nascer de novo, porque o homem natural ele não tem Cristo na vida dele, porque o homem natural, ele não diminui a si mesmo para que Cristo cresça na vida dele. E aí nós compreendemos, quando nós voltamos para Cristo, nós compreendemos a questão problemática do homem natural, porque se ele morreu, ele precisa nascer de novo. Então compreendemos quando Jesus diz lá em João capítulo 3, no seu diálogo com Nicodemas, e ele diz a Nicodemas que é necessário que o homem tenha um novo nascimento, que nasça de novo. Ora, se o homem não tivesse morrido ali ao pecar, lá no Jardim do Éden, se o homem não tivesse morrido ali, não tinha necessidade para nascer de novo. E veja bem, Jesus não está falando de quem está vivo, Jesus está falando de quem morreu. Não está falando de quem morreu, está falando de quem está vivo. Quem morreu já fez o que tinha de fazer. Por isso os mortos não tem como alcançar mais salvação de si mesmo, porque o tempo da salvação do homem, o tempo de escolher a Cristo, de ter um novo nascimento e viver de novo, é o tempo, esse hoje, o tempo que a pessoa tem vida aqui nessa terra. Então hoje é o tempo. Por isso Hebreus diz que se o Espírito Santo falar conosco novamente, nós não endureçais nossos corações, porque é necessário nós nascer de novo, é necessário que todas as pessoas nasçam de novo. Se a pessoa não teve um novo nascimento ainda, é uma pessoa natural, que vive naturalmente, precisa passar por esse novo nascimento, porque ele morreu quando pecou. Todos que nascem de Adão, nascem no velho homem, ele já nasce morto espiritualmente, porque o espírito morreu ali na vida do homem. O espírito do homem morreu. Ele não deixou de existir, mas ele deixou de ter acesso a Deus. Ele não teve mais acesso a Deus, que é vida. Então ele morreu. Ele não tem mais nenhuma função de liderança na alma e no corpo. Então ele é um homem natural, conduzido pela alma, pelos desejos naturais, pelos desejos das coisas. E quando ele passa pelo processo do novo nascimento, o espírito volta a ter acesso a Deus em Cristo Jesus. Então ele passa por esse processo do novo nascimento, e aí nós temos que compreender, esse processo ele inicia no arrependimento do pecado. Não adianta, se a pessoa não tiver arrependimento, ele não passa pelo novo nascimento. O novo nascimento só acontece quando a pessoa arrepende do pecado e converte-se verdadeiramente a Cristo Jesus, e aí ele é lavado no sangue de Jesus Cristo, e a pessoa, quando ele se converte verdadeiramente a Jesus Cristo, ele morre com Jesus Cristo para o pecado. Então a pessoa que morre para o pecado, ele não tem mais desejo do pecado. Se lá no Jardim do Éden o espírito do homem morreu, naquele dia que o homem pecou, o homem morreu espiritualmente ali,
para passar pelo novo nascimento, entenda bem, para passar pelo novo nascimento, é preciso morrer com Cristo para o pecado, porque Cristo ele subiu naquela cruz, ele pegou todos os nossos pecados, nossa transgressão, isso é de quem crê nele, de quem se converte nele, e deixou lá naquela cruz o pecado. Ele pagou o preço por nós ali na cruz, ele pagou o preço pela nossa transgressão, pelo nosso pecado. Então nele nós morremos com ele para o pecado, e aí revivemos com ele, ressuscitamos com ele para a vida. Aí se compreende o processo do novo nascimento, porque lá no Jardim do Éden o homem morreu espiritualmente, e os desejos da carne, as coisas pecaminosas, passou a viver na vida do homem, às vezes é parte na vida do homem. Agora o homem morre em Cristo para o pecado. Então esse desejo da carne, esse desejo, esse sentimento pecaminoso, a qual estava ali impregnado na alma, que a alma que conduzia o homem através desses desejos, desse conhecimento que ela tem do homem, então ela conduzia o homem ao mundo, às coisas seculares e também ao pecado. Mas agora morto para o pecado em Cristo, ressuscitado em Cristo para a vida, passa por esse novo nascimento, e agora o espírito que havia morrido lá no Jardim do Éden, ele renasce, ele é vivificado em Cristo. Então ele volta a ter acesso a Deus, ele volta a ter acesso aos céus, ele volta a ter acesso ao Pai. Então ele é vivificado no Espírito de Cristo, e agora é o Espírito que volta a conduzir a alma e o corpo, e o homem deixa de ser esse homem natural para ser agora um homem espiritual, um homem conduzido agora pelo conhecimento do Espírito em Deus. E ainda não estou falando do Espírito Santo que se faz com o nosso Espírito, que aquele que está no Senhor é o mesmo Espírito nele, 1 Coríntios capítulo 6, verso 17. Mas para entendermos primeiro o novo nascimento do Espírito, porque o Espírito do homem, ao passar pelo novo nascimento, ele passa a ter acesso ao céu, mas a pessoa só é novo nascido em Cristo a partir do momento que ele morreu para o pecado. E morrer para o pecado é não ter mais o desejo de pecar no seu coração, na sua alma, porque aquele desejo pecaminoso foi limpo, removido da alma. Ele não tem mais aquele sentimento na alma, porque no sangue de Cristo o nosso coração, a nossa alma, a nossa mente foi limpa. Então agora nós temos a mente de Cristo, e nós somos conduzidos pelo Espírito que tem o conhecimento de Cristo, e agora não mais nós, mas Cristo vive em nós. Então essa é um entendimento importante que nós temos que ver olhando à luz da Bíblia, porque o homem carnal, a qual se trata ali, 1 Coríntios capítulo 2, que nós estamos trazendo à luz da palavra. Então esse homem, o desejo dele, do homem carnal, é de crescer o seu eu, de estar em evidência em todos os lugares, de ser mais do que os outros. Se uma pessoa tem um cargo, ele quer ter um cargo acima daquela pessoa, ou deseja um cargo daquela pessoa, ou quer ter um cargo acima daquela pessoa. Se a pessoa tem um carro, ele quer ter um carro melhor. Se a pessoa tem uma fazenda, ele quer ter uma fazenda melhor. Se a pessoa tem uma empresa, ele quer que a empresa dele seja mais produtiva do que a empresa dos seus correntes, do seu concorrente, do seu próximo. Se ele quer ter uma mulher, ele quer uma mulher mais bonita do que a dele. Se a mulher do próximo é mais bonita do que a dele, ele quer a mulher do próximo que é mais bonita do que a dele. Então ele vive nesse desejo pecaminoso, de satisfazer o seu desejo próprio da carne, do corpo, do seu eu pessoal. Mas quando a pessoa ele morre para o pecado e ressuscita em Cristo Jesus, para a vida com Deus, ele diminui a si mesmo para que Cristo apareça na vida dele, para que Cristo cresça. Agora não mais ele, mas Cristo
é que vive nele. Então o seu eu deixa de ter importância, a vida da pessoa espiritual deixa de ter importância diante das outras pessoas. A pessoa pode ser o que for, pode ser um doutor, um advogado, o que for, mas ele vai ser aquilo que Cristo determinou na vida dele. Se Cristo conduziu ele para ser um advogado, um doutor, para ser um empresário, ele vai ser isso que Deus fez na vida dele, porque agora ele tem acesso ao Deus e Pai, ele tem acesso, porque Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Cristo é o único caminho que leva ao Pai, Cristo é a única porta que nos leva aos céus ou leva ao Pai. Então agora, tendo acesso a Deus, ele recebe o Espírito de Deus. Agora ele é casa, morada, habitação de Deus. E Deus habita, reside a vida dele, porque nós somos morada de Deus em Espírito. Efésios capítulo 2, verso 22, nós somos morada de Deus em Espírito. Nós somos templo de Deus, templo do Espírito de Deus. Então nós tornamos um mesmo Espírito no Senhor. 1 Coríntios capítulo 6, verso 17, quem está no Senhor é o mesmo Espírito nele. E Jesus, ele orou para que nós que somos dele, aqueles que Deus deu a Cristo, porque ninguém vai a Cristo se o Pai não levar. E então nós somos um em Cristo, como Cristo é no Pai. Então somos o mesmo Espírito no Senhor, nós somos um nele como ele é no Pai. Então agora nós temos o Espírito de Deus que se faz um com o nosso Espírito. Então é nessa dimensão espiritual com o Espírito de Deus que nós nos diminui a nós mesmos para que Cristo apareça na nossa vida, porque a obra do Espírito Santo é fazer com que nós sejamos a glória do Filho de Deus, a glória do Cordeiro, a glória do Cristo. E o propósito de Cristo, João 14, verso 13, é para que o Pai seja glorificado no Filho, pelas nossas vidas. Então nós somos a nossa vida, a partir do momento que nós somos novo nascido, a nossa vida é para que o Pai seja glorificado no Filho. Então nós não temos mais esse desejo de aparecer, mas que Cristo apareça na nossa vida. Nós não temos mais o desejo de ser mais do que o nosso próximo, que seja ele empresário, que seja ele doutor, advogado, que seja ele político, que seja ele quem quer que seja ele um grande administrador. Nós não temos mais o desejo de ser mais do que ele, nem de ocupar o lugar dele. Nós entregamos a nossa vida para que Cristo apareça em nós e cumpra o propósito de Deus na nossa vida. E aí os propósitos de Deus são muito. O propósito de Deus na minha vida é de profeta, é de pregar a palavra dele, os juízos dele. Isso o Senhor me fez a boca dele. Mas muitas vezes o propósito de Deus é que você seja um instrumento dele no meio jurídico, que você seja um instrumento dele ali no meio empresarial, é que você use os seus bens que você tem para que cumpra o papel social do ser humano aqui nessa terra, para que aquilo que você tem não seja causa de usura e derrota na sua vida, que seja o caso de condenação na sua vida, mas aquilo que você possui seja para que Deus seja glorificado no seu Santo Filho, através da sua vida e da provisão que você tem. Que a sua vida seja para que o Filho de Deus seja glorificado. E aí quando nós olhamos para que nossa vida ela é para a glória de Cristo, então nós temos de ser corpo de Cristo, bem ajuntados, cimentado pelo Espírito de Deus, porque a glória do Cristo é a sua igreja, a sua noiva. Então precisamos de sermos esse corpo para a glória de Deus, que somos o corpo do Filho de Deus, somos igreja de Deus. Então quando nós passamos por esse novo nascimento,
quando nós somos conduzidos pelo Espírito e não pelo desejo da carne, conduzido pela alma que tem o conhecimento da carne, da necessidade do corpo, mas sim como conduzido pelo Espírito que tem o conhecimento da vontade de Deus. Então a vontade de Deus ela vai acontecer na nossa vida, e nós, acima de tudo, nós vamos ser esse corpo que é a igreja de Cristo, um corpo bem coeso, um corpo bem ajuntado, cimentado no Espírito de Cristo, e para a glória do Filho de Deus, porque a noiva é a glória do Filho. E nós, toda a nossa vida, a igreja do Senhor, é para que o Pai seja glorificado no Filho. Então, entenda isso. Vou encerrar aqui esse vídeo. Que Deus dá todo o entendimento que você precisa, necessita na sua vida, e que Deus venha te abençoar grandemente a sua vida. Que a paz e a graça de nosso Jesus Cristo seja contigo.